Uma das questões fundamentais dessa discussão refere-se particularmente à questão financeira dos clubes. Como os clubes estão organizados financeiramente. E essa questão da organização financeira também reflete na condição financeira de cada clube. Outra informação que é fundamental é a relação da dívida com as receitas. Clubes que têm mais receita têm maior capacidade de contrair mais dívidas. E também a característica da dívida, né? Dívidas de curto prazo são asfixiantes. E dívidas asfixiantes dificultam a operação do dia a dia do clube, incluindo contratação de jogadores, pagamento de dívidas a curto prazo, enfim, há várias questões relativas com isso. E a gente vai falar um pouco sobre isso, a gente vai novamente trazer uma discussão com relação à quantidade de dinheiro necessário para esse clube se tornar operacional, mas, sobretudo, a gente vai discutir as questões da SAF. O que é discutir a questão da SAF? Discutir a questão da SAF é promover uma discussão a respeito da competitividade esportiva de clubes, tendo ou não tendo a SAF. Se nós olharmos para o cenário atual do futebol brasileiro, se a gente olhar para o cenário da distribuição de receitas do futebol brasileiro, se a gente olhar para o ranking elaborado pelo César Grafietti, no relatório Convocados 23, nós vamos ver coisas importantes, interessantes. Você vê um grupo de times classificados naquele relatório no nível E, incluindo, por exemplo, aqui o Bahia. Né? A inclusão do Bahia aqui é interessante, porque o Bahia agora é uma SAF do Grupo City, e é um caso a ser observado. Era um time numa situação financeira no final de 2022, numa situação complicada, mas tinha um processo de estruturação da sua dívida, tinha um processo de governança elaborado, bem definido, e conseguiu se transformar numa SAF, foi adquirido pelo Grupo City através da lei da SAF. Então é um caso para uma observação direta. Os outros clubes, exceção ao Grêmio, que está numa situação complicada, segundo a avaliação do relatório Convocados 23, tem uma situação sui generis. Todos os outros são SAF. Essa classificação E, o Internacional D, no C nós temos Corinthians, Santos e São Paulo, os times grandes de São Paulo. Mas ainda ficando aqui no nível E, nós temos o Botafogo, o Bahia, o Fluminense, que não é SAF ainda, mas tem uma situação financeira muito delicada, o Grêmio, que tem uma situação menos delicada, porque não renegociou os contratos de televisão, não pegou adiantamento na época da pandemia, então se colocou numa situação financeira um pouco menos ruim, digamos assim. O Galo, que virou SAF, que é uma situação bizarra, né? A SAF do Galo foi adquirida pelas pessoas que emprestaram dinheiro ao Galo, um negócio surreal. O Vasco da Gama, que também virou SAF, é 777. No grupo C, você tem o Corinthians, com uma dívida... Eu vou colocar aqui de maneira educada, porque eu já estou sendo ameaçado de morte pelo torcedor do Corinthians. Eu vou ser bem mais delicado aqui. O Corinthians com uma dívida questionável, tanto é questionável que está passando por um processo de auditoria para saber a característica da dívida. O Santos, que está quebrado, vai ter um ano muito difícil, já que caiu para a segunda divisão, vai ter uma queda de receita muito grande. E o São Paulo, que também tem uma situação bastante complicada no que se refere a receitas. E eles estão colocados no nível C. O nível C é um nível intermediário. E basicamente, eles estão neste nível... eles são nesse nível particularmente por causa da arrecadação que eles têm. Eles são times de muita arrecadação, particularmente São Paulo e Corinthians, o que melhora a relação dívida e receita. A gente vai chegar na discussão da SAF na sequência. O Palmeiras
está no nível B. No nível A você tem Fortaleza e Atlético Paranaense, e no nível AA você tem o Flamengo. Nessa situação, a pergunta mais importante e fundamental aqui é a seguinte. Opa, deixa eu mudar aqui e botar a caneta. Daqui para cá, neste movimento do grupo E para o grupo A, quando esses times do grupo A e grupo B se tornarem SAF, os times que estão mais adiantados vão continuar sendo competitivos sem serem SAF. O Atlético Paranaense, que está se preparando para se tornar uma SAF, diga-se de passagem, vai ser competitivo, como é competitivo hoje, disputar final de Libertadores, por exemplo, né? É importante, tá? Alguns clubes que estão bem avaliados no relatório Convocados 23 na parte financeira, como por exemplo o Atlético Paranaense, diz o seguinte: exemplo de gestão no país e com finanças em ordem, o Furacão trabalha ativamente nos bastidores para constituir uma SAF em 2024, ano do centenário do clube. A diretoria, comandada por Mário Celso Petralha, está em busca de investidores com auxílio da Ernst Young e o Bank of America. Ou seja, também é um caso importante para ser avaliado. Outro caso é o Fluminense. O Fluminense, atual campeão da Libertadores, o tricolor conta com a ajuda do Banco BTG para avançar na estruturação da empresa. Não há pressa no processo, mas o cenário mais provável é que o clube implemente a SAF sem vender ações. Assim, conseguiria acessar outras formas de captação de receita e manteria o controle de 100% do futebol. É um modelo sugerido também pelo Flamengo. Acho que o Flamengo está em estágios diferentes, sugerido pelo Flamengo para o desenvolvimento da sua SAF. Na verdade, esse processo é um processo mais de renegociação de dívidas. Organiza, cria aquela linha, aquela fila de credores organizados segundo a lei da SAF. E, finalmente, o Santos. Né? O Santos um time com exposição pequena. O Santos rebaixado à Série B, com uma nova gestão, o Peixe tem chances, apesar de remotas, de virar SAF 2024. Dentro do clube, há pessoas buscando propostas e tentando convencer o presidente Marcelo Teixeira a avançar no assunto. O processo ainda dependeria da aprovação do quadro associativo e do Conselho Santista. É muito pouco provável que isso aconteça. Tá? Informações que eu tenho do Santos é que é muito pouco provável que isso aconteça. Voltando para o cenário anterior, nós temos o Fortaleza que virou uma SAF, mas o Fortaleza é um time, tô com dificuldade aqui, com uma exposição menor, não vai justificar ou não vai se confrontar, por exemplo, os times como o Palmeiras ou como o Flamengo pela sua regionalidade, é muito pouco provável. E aí a gente entra na segunda parte dessa discussão das SAFs, eu quero ouvir vocês, que é o seguinte: a discussão da SAF, a segunda parte dessa discussão da SAF, refere-se à ideia do investidor. O que o investidor tem como objetivo naquela SAF? Tá? O que eu quero dizer com isso? Os investidores, eles têm posições diferentes com relação à SAF. Eles têm objetivos totalmente diferentes. Alguns investidores vão pensar diretamente no retorno do seu investimento. E aí a parte esportiva entra nessa conta, mas não como prioridade. Se ganhar títulos vai aumentar o retorno financeiro, se a mudança do cenário, você pega um time médio, por exemplo, aqui tem muito time grande, você pega o Fortaleza, por exemplo, não é o caso porque o Fortaleza já virou SAF, vamos pegar o Fortaleza. Você pega o Fortaleza acha um investidor chamado X. Esse investidor decide colocar
300 milhões de reais para montar o time, porque segundo a conta dele, a conta não vai fechar assim tão simples, mas segundo a conta dele, 300 milhões de reais vai dar um certo número de títulos, isso vai dar um certo retorno financeiro. Nesta situação, a parte esportiva entra, mas não é a prioridade. Para a grande maioria dos investidores, particularmente dos investidores que entraram em times com situação financeira muito complicada, o objetivo principal é retornar o dinheiro. É ter um retorno satisfatório do dinheiro. Por isso, a avaliação da entrada e a possibilidade que um clube tem financeiramente de escolher qual investidor vai entrar sem ser uma necessidade absoluta é fundamental. Você tem 3 maneiras de patrocinar. Fazendo Pix, como fizeram esses nossos amigos, o Pix está aqui embaixo, ó. Pix, Mundo na Bola Pix, é muito simples, mundonabolapix@gmail.com, mundonabolapix@gmail.com. Você ajuda o canal fazendo Pix aqui, a gente lê o nome, o seu nome. Você também pode olhar aqui em cima, tem lá o QR Code, bate seu celular lá, também pode fazer o Pix através do QR Code. Você pode fazer um superchat a qualquer momento, a gente não recebeu nenhum superchat ainda hoje, ou você pode visitar a nossa loja, nós temos uma loja com produtos exclusivos aqui, e você pode dar uma olhada, visitar a nossa loja. Tem vários produtos, é uma loja inspirada em produtos do futebol, né? Você pode dar uma olhada aí, vou passar algumas imagens para vocês, na nossa loja Mundo na Bola, www.lojamundonabola.com.br. Esse é um empreendimento, é um empreendimento de família. Eu e a minha esposa, a gente ativamente faz os designs, e os designs são todos inspirados em futebol, como por exemplo essa foto aí de uma casinha lá no interior do Maranhão com uma bandeira do Flamengo, chama Nação Inexplicável. Esse é comemorativo do título de 1981 em Tóquio, também virou camiseta, mas não é só do Flamengo, né? Tem essa aqui mais bem-humorada, da Virilha, tem da Laranja Mecânica, tem de outros times, Botafogo, Corinthians, Santos, tem, como eu falei, tem da Holanda de 74, e não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais também, no Twitter, né, Mundo na Bola, aqui no canal, vocês já conhecem, ou lá no Instagram, Mundo na Bola IG, também. Considere a possibilidade, você pode patrocinar também visitando a nossa loja, adquirindo qualquer produto. É uma mega ajuda pra gente, e a gente conta com vocês. Nós queremos fazer com que o canal se torne cada vez mais profissional. Vocês sabem, quando a gente prepara o material aqui, sempre, sem exceção, sempre tem estudo, sempre tem uma produção. Então a gente conta com a ajuda de vocês, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ler aqui algumas mensagens e a gente volta. Tem uma mensagem legal aqui do Demetrios que diz o seguinte: não acho que estas SAFs até aqui colocarão pressão nos times bem administrados. O Fla vai virar SAF porque o modelo associativo limita o crescimento. Disse aqui o Demetrios Borges. Eu tendo a concordar com você, mas há alguns detalhes, Demetrios, que a gente precisa ficar atento também. Que é o seguinte, parceiro. Obrigado aí ao querido Sandro José Cordeiro da Silva, que acabou de fazer um pix pra gente. Tem outro detalhe também, que é complicado, é um detalhe que precisa ser bem avaliado. Nós estamos falando de uma situação linear de investimento normal, ou seja, uma pessoa que empregue um investimento num clube de futebol, imaginando um retorno, um cara que faz uma conta numa planilha de taxa interna de retorno, retorno de investimento, fluxo de caixa, faz uma avaliação como negócio. Mas existe um modelo de SAF que deve começar a aparecer no Brasil também, que é esse modelo de SAF sem essa estrutura financeira definida. É aquela estrutura de SAF, é aquele modelo de SAF que faz um desenho sem retorno financeiro. Os caras simplesmente querem ser campeões, como foi o caso do Abramovich no Chelsea. A conta do Chelsea nunca iria fechar, comparando a quantidade de dinheiro que ele colocava. Não era ali um fruto para dar retorno, era para ser campeão inglês. É possível que em algum momento isso apareça no futebol brasileiro também. Pegue um time médio e fala, esse time aqui vai ser... Isso vai acontecer, aconteceu no futebol inglês. Acontece ainda no futebol inglês. Aconteceu
no Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain é um time pouquíssimo tradicional, um time que foi criado na década de 70. Saint-Étienne, Olympique de Marseille, mesmo o Lyon, são times mais tradicionais, bem mais tradicionais do que o Paris Saint-Germain.